Olá, minha galera irada, estamos novamente aqui, eu e meu amigo Robinho, vários pedidos, o vídeo bombou na internet, estamos novamente a pedidos para gravar aí uma aula interdisciplinar. Robinho, salve da galera irada aí, vamos lá, Robinho. Salve, futuros calouros irados, novamente venho aqui com toda a vontade do mundo. Satisfação tremenda com meu amigo Marcelo aqui de a gente poder levar conhecimento para você e de forma dupla, de forma interdisciplinar, que é super gratificante. Beijo no coração de todo mundo que assistiu a videoaula e pediu pra gente estar aqui firme e forte de novo. Beijão. Então o tema, Robinho, é um tema forte, sempre presente aí nas provas, fontes de energia. E a energia nuclear, ela é uma questão que aparece na prova de Química, aparece na prova de Geografia também, e você agora vai estar preparado para poder gabaritar. E eu convido agora o Robinho para começar a introduzir a parte química da geração dessa fonte de energia que é muito utilizada, já vou falar para você, lá no Hemisfério Norte, depois eu conto o porquê. Vai lá, Robinho, comece! Show de bola, galera! Então vamos fazer esse assunto aqui que aparece pra caramba nos vestibulares de uma forma geral, e o Enem também ama de paixão essa parte de radioatividade, tá? Pra gente começar a história aqui, ó, eu queria mostrar pra você um processo que acontece com grande quantidade de energia sendo gerada, que seria a fissão nuclear. O que acontece? Nós pegamos o urânio aqui bonitinho pra você, o urânio 235, e ele tem a colisão de um nêutron. Quando este nêutron colide com o urânio, nós temos a quebra em dois núcleos diferentes e a liberação de 3 nêutrons livres. E a quantidade de energia é na ordem de bilhões de quilocalorias. Bilhões, 10 na 9 quilocalorias. É muita energia que esse processo acaba gerando. Aqui, turma, o bário e o criptônio eu coloquei como uma forma de ilustrar para você. Não precisa ser necessariamente esses dois elementos. O que você precisa lembrar é que quando você fissiona um núcleo de urânio, há a formação de 2 novos núcleos menores e a liberação que pode ser de 2 ou, na nossa representação, 3 nêutrons livres. Tudo bem? Aí olha só, aqui uma maneira mais didática, eu diria, para você conseguir visualizar. Então, o nêutron vem aqui, colide com o núcleo de urânio. Cada núcleo de urânio aqui, ó, fissionou e liberou 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons aqui, ó, vão colidir com 3 novos núcleos. Cada um vai liberar 3. Então a gente vai ter 9 nêutrons. Depois a gente vai ter o quê? 27 nêutrons, 81 nêutrons. A gente tem um crescimento em progressão geométrica. Resolvi até chamar matemática aqui na nossa viagem, tá? Um crescimento em PG. Então nós temos uma grande quantidade de energia sendo liberada. O que é importante você ficar atento? Nós temos 3 tipos de radiação que podem aparecer naturalmente. Nós temos radiação alfa, de massa 4, e aqui, ó, número 2, ó, carga 2 positivo. Então, a radiação alfa é uma radiação muito pesada. Se ela é muito pesada, ela tem baixo poder de penetração. Células mortas da pele conseguem reter o quê? A radiação alfa. Já a radiação beta tem esse zerinho aqui e a carga negativa. Só que um detalhe, esse zero significa que a massa é desprezível. Então, se a massa é desprezível, significa que ela é mais rápida. Então, a partícula beta já tem um poder de penetração o quê? Maior. Pode penetrar em uns 2 centímetros no teu corpinho. Já essa radiação gama, 0 e 0, não tem carga e ela não tem massa. Eu sei que parece papo de maluco, mas esse 0 é diferente desse 0. Esse 0, massa desprezível. Esse 0 não tem massa. Tá? Por isso que é errado falar partícula gama. Dói aos ouvidos quando o aluno fala partícula gama. É radiação gama. Não pode ser chamado de partícula porque não tem massa. Não tem natureza corpuscular. Essa pode causar danos irreparáveis. Essa pode atravessar o seu lindo corpinho. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Vamos lá. Então agora eu vou mostrar aqui o planisfério, né? E você sabe que ela é muito utilizada no hemisfério norte. Então ela é muito utilizada, botei alguns países de destaque. O Japão, né? A Rússia, alguns países da Europa como França, Alemanha e também os Estados Unidos. Então nós temos alguns fatores que potencializaram, né, e escolheram esses países a adotar muito na sua base energética, sua base de fonte de energia, essa matriz de energia nuclear. Primeiro eu aponto o clima, então um clima frio. Então as outras opções, a gente já sabe que eles utilizam também bastante termoelétrica, movido a petróleo e também a carvão mineral, mas também utilizam por essa questão do clima frio, mais frio,
que, por exemplo, uma hidrelétrica tem parte dos rios da hidrografia que vai congelar, vai ser difícil gerar essa energia. Também eles têm muito, por exemplo, na Europa, o relevo é planície, né, que é muito utilizado já para navegação. Então a hidrografia também vai pesar. E também nós temos o potencial que essa energia tem. Então, a energia nuclear, nós vamos ver nos pontos positivos que ela ocupa um pequeno espaço e gera muita energia. Então, hoje, a base industrial e a geração, né, que vem, né, dessa energia é muito utilizada nesses países. E alguns acordos foram importantes. Por exemplo, existe um bloco econômico, né, que começou, a União Europeia, e quando ela começou como um Benelux, ali na época da Segunda Guerra Mundial, virou SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, no Tratado de Paris, depois virou Comunidade Econômica Europeia na década de 50, no Tratado de Roma. Ali eles criaram um plano chamado Euratom, que era a cooperação do fornecimento da tecnologia nuclear. E aí várias nações europeias conseguiram, né, essa tecnologia e desde o começo começaram a desenvolver a sua base energética muito baseado na energia nuclear, Robin. E aí a gente começa em pontos positivos. Por exemplo, ela é limpa para o ar. Né? Atmosfericamente. Porque, interessante. Porque assim, então eu vou falar agora. Então assim, ó, qual é a jogada? Quando eu falo de uma energia movida a carvão, uma termoelétrica, ela libera bastante poluentes para a atmosfera. Né, quando eu vou gerar através lá do urânio ou outros elementos, ela não vai liberar no ciclo dela nenhum gás para a atmosfera, então para a atmosfera é limpa. Em prova eu já vi questões falando a energia nuclear contribui muito para o efeito estufa, para o surgimento de chuva ácida. Não, está errado, porque ela não libera poluentes para a atmosfera. Gera vapor de água, é vapor de água que vai ser gerado. Bacana? Agora essa parte aqui, Robin, taxa de conversão muito alta, né? Essa taxa de conversão, se a gente comparar com outras fontes, seja painéis solares, se a gente pensar em usinas solares, se a gente pensar em termoelétricas, hidrelétricas, a taxa de conversão de uma usina nuclear, a taxa de transformação, sempre tem perdas, obviamente, mas a taxa de conversão de uma usina nuclear, ela comparativamente é mais alta que nos outros processos. A questão do espaço, né? Quando você compara uma hidrelétrica, imagina uma hidrelétrica, tem que fazer um lago para transformar ali aquele lago, né, numa energia potencial. Então eu gero desmatamento, eu gero impacto, ela ocupa um grande espaço. Uma termoelétrica, Marcelo, reservas de carvão para serem queimados constantemente. Então essas outras fontes, uma própria energia solar que é limpa, são painéis que ficam ocupando uma área muito grande para ter esse potencial. Então ela ocupa um pequeno espaço. Então isso é um aspecto positivo, que dá para se levantar. E também a quantidade de urânio que vai ser transformada em energia. Então a relação matéria-prima com a geração de energia é muito baixa, né? Baixa. Gramas de urânio vão gerar uma quantidade energética equivalente ao uso de toneladas de carvão. O Enem já cobrou isso, a comparação numa questãozinha de cálculo estequiométrico, o quanto que eu precisaria queimar de carvão para equivaler ao que gramas de urânio enriquecido conseguem gerar. E aí tem os aspectos negativos. Primeiro, o lixo atômico. Então quando eu vou gerando a energia, aquilo vai gerando um resíduo e esse resíduo é altamente poluente, contaminante ao meio ambiente. Então o armazenamento disso para não gerar uma contaminação, isso é um perigo. Então esse lixo aqui demora 1000 anos para poder não fazer mais, né, mal. Eu estava vendo uma reportagem falando que tem alguns dos elementos ali que 30 mil anos para ele para não tornar... Tempos de meia-vida elevadíssimos. E aproveitando o gancho desses pontos negativos, né, a questão do lixo atômico, super importante. E outra questão ambiental também interessante destacar é o problema chamado de poluição térmica, que já também apareceu na prova do Enem. Quando você aquece essa água, né, o vapor de água que vai movimentar a turbina, como é que a gente aqueceu isso? A gente aqueceu com a quantidade de energia liberada no urânio. Então, esse vapor de água vai movimentar turbinas que vão acionar um gerador. Esse vapor de água depois vai ser condensado. E o que acontece? Uma parte dessa água condensada, dessa água na forma líquida, é devolvida para rios e lagos. E quando ela é devolvida, ela está com uma temperatura o quê? Muito elevada. Isso que diminui a solubilidade do oxigênio na água. Então a vida aquática está extremamente atingida com a questão do problema da poluição térmica.
E aí nós temos o preço dela, né, que é a tecnologia em si, o preço para se construir uma usina é caro, pode ser apontado como negativo, e os riscos de acidentes, que nós tivemos aí alguns acidentes históricos. Vamos falar alguns aqui para a galera, para poder relembrar. Primeiro, Chernobyl, na década de 80, né, onde na cidade de Pripyat eles foram fazer alguns testes para tentar, né, ver como funcionava, economizando, né, energia, e aí superaquece, gera uma grande explosão, que gera aí contaminação. Até hoje você deve ter escutado sobre isso, a cidade, né, que acaba sendo fantasma, foi isolada. Só que como nós vivíamos uma época de Guerra Fria, a União Soviética, ela não queria mostrar sua fraqueza. Estava no final da década de 80, a crise do socialismo, né? Ali tinha assumido o Gorbachev como presidente da União Soviética, e ele estava tentando fazer algumas reformas. Você deve ter lembrado da Glasnost e a Perestroika, duas reformas, uma política e uma econômica, para tentar fazer a União Soviética voltar a crescer e superar, né, esse momento de crise. Ele não podia mostrar para o mundo, poxa, aí ó, fizemos esse acidente, só que a radiação chega na Europa, chega na Inglaterra, e aí o pessoal não teve mais como esconder. Só que foi tarde demais, a evacuação da cidade, afetando milhares de pessoas, né? Então a demora e o momento político afeta no grande prejuízo que foi Chernobyl. Nós temos antes de Chernobyl falar um outro acidente, nós temos outros acidentes, mas o de Fukushima, né, que não foi uma questão gerada da falha humana, foi um tsunami que aconteceu em 2012. E aí esse tsunami, o Japão é um país que tem muitas energias, mais de 50 usinas termonucleares, né, nucleares, e aí obviamente que o tsunami foram afetadas e deu vazamento em Fukushima também, gerando contaminação e pessoas morreram, então isso é bem grave. E por último, o que aconteceu no Brasa, mas não tem a ver com usina, né, Robinho? Que é o Césio, um aparelho, né, de raio-x que foi descartado num local indevido, e aí uma pessoa foi lá, catou para vender, desmontar o aparelho, levou para casa, e aí contaminou a família e acabou contaminando muitas pessoas, que é o Césio 137, depois se quiser falar, e aconteceu em 87, que é apontado como o pior acidente fora de uma usina, né, da história. Aconteceu no Brasil, em Goiânia, em 87. Só pegando o gancho da radiação do Césio-137, voltando àquele início da nossa aula, o Césio-137 é um beta emissor. Então, mas tu não falou que é a radiação gama que é mais perigosa? Só que fica atento agora nessa dica. Qualquer emissão radioativa libera raios gama. Toda emissão radioativa tem raio gama. Pô, mas eu peguei uma questão e não estava apontado que tinha o raio gama. Muitas vezes o vestibular não mostra os raios gama, por quê? 0 e 0. Então ele acaba o quê? Não alterando a massa nem o número atômico do radioisótopo formado. Beleza? E aí, então, esses são alguns acidentes, então por isso que ele é apontado como um risco importante. Agora, Robin, nós temos um fato aqui, algumas observações que podem aparecer nas provas e tem que estar atento aí, que é, primeiro, né, conforme eu enriquecer esse urânio. Então, se eu enriquecer ele a 3%, eu gero a energia, né? As usinas têm um enriquecimento de 3%. Depois nós temos a 20%, né? Eu consigo mover os submarinos, isso para potencial militar foi uma transformação, porque os submarinos eles eram movidos a diesel, então eles tinham uma autonomia pequena. Agora, com esse urânio, eles têm uma autonomia, conseguem ir a mais distância. Então isso, quem tem esse poder de enriquecer, né, tem um potencial militar, né, digamos, mais forte, mais ofensivo e mais respeitado aí no mundo. E por último, que é realmente o ápice, né, do potencial militar, que são poucos países que têm, que é enriquecer a 90%, que eu vou conseguir produzir, né, as bombas nucleares. E aí nós temos alguns países como Rússia, né, como China, como Estados Unidos, como França, algumas nações do mundo, né, algumas como a Coreia do Norte, que acabam tendo esse potencial desse enriquecimento, que gera uma polêmica muito grande com o Irã. O Irã hoje sofre um embargo, né, muito grande dos Estados Unidos, porque é acusado de estar enriquecendo urânio. Ele não quer mostrar todos os seus testes, abrir para os Estados Unidos, tudo que acontece. Os Estados Unidos fez um embargo lá, né, acusando o Irã, por exemplo, de estar tentando enriquecer o urânio para ter também esse potencial. Tanto é que foi criada uma organização, que é um tratado, que é o Tratado da Não Proliferação das Armas Nucleares, que as novas nações não podem adquirir essa tecnologia militar. Só pegar um gancho aqui, ó, Marcelo. O que acontece
tanto na usina nuclear quanto na bomba atômica, é fissão nuclear. Então, o processo é o mesmo? Sim, mas duas características são marcantes. Uma o Marcelo já comentou brilhantemente aqui para nós, que é a questão da diferença de material físsil, de 3% para 90%, mas existe uma segunda diferença marcante. Na bomba atômica não existe moderação, não existe controle. Na fissão nuclear nós temos os moderadores, a água pesada, o grafite, tanto citado lá no seriado Chernobyl. Se você não viu essa série, não perca, é muito massa, é muito legal. Então são moderadores, são capturadores, entre aspas, de nêutrons, para evitar a sequência da fissão. Já numa bomba atômica, eu não estou nem aí. Eu quero é mais que o sistema entre em colapso e se exploda, literalmente. Beleza? E aí o Brasil, né, bota aí, na época do governo militar, tentou adquirir, fazer parceria com algumas nações, os Estados Unidos se negou, mas a Alemanha, ele fez um acordo com a Alemanha e fez um acordo para comprar, né, e para montar as suas usinas nucleares, e ele comprou equipamento, fez um acordo para 7, mas comprou primeiramente 3 e montou lá Angra 1, né, demorou depois de muito tempo, quase nos anos 2000, montou o Angra 2, e Angra 3, depois dos acidentes, ficou estacionado, né? Todo o seu projeto, o equipamento lá deteriorando, e há uns anos atrás voltou o projeto, foi alvo de muita corrupção, né? Todo o envolvimento da construção da Angra 3, e o projeto não finalizou. Então o Brasil tem 3 usinas nucleares, 2 em funcionamento, ficam no estado do Rio de Janeiro. Existiram já projetos para se ampliar no Brasil, mas devido à potencialidade e a decisões políticas tomaram outros rumos, como a construção de mais usinas hidrelétricas, investimento em solar e eólica. O Brasil cresceu muito na energia eólica aí nos últimos anos, isso também é um fator positivo. Fechamos com a saúde? Fechamos com a saúde. Isso. Muito utilizado pela questão da medicina nuclear, os radioisótopos traçadores de tumores, né? Cobalto 60, próprio Césio 137, muito conhecido das provas de química, o iodo 131 para tumores da tireoide. Então a importância da radioatividade, só para a gente não ficar com essa visão nefasta da radioatividade. Eu costumo falar, Marcelo, que a radioatividade é uma das coisas mais fantásticas, uma das descobertas mais fantásticas do século XX. O problema não é a radioatividade, o problema está aqui, ó, na mente humana. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Bate palma pro Robinho aí, né? Essa grande ajuda dele em poder contribuir com o canal, com os alunos do Geografia Irada, e a gente vai trazer ele mais vezes para cá. Espera aí, até nós vamos parar de chamar, não vamos parar, nós vamos diminuir, chamar o Robinho aqui quando ele tiver o canal dele. E você vai pressionar, bota aqui embaixo no comentário. Robinho, o canal, Robinho. Aí ele vai montar, tá? Um beijo aí, Robinho. Vamos cantar um trechinho da música? Tu lembra? Vamos cantar. Fizemos outra música, mas sério, nossa meta é bater Thiaguinho, entendeu? É bater. Thiaguinho, você está escutando aí, ó, é bater. Robin, já concorremos aí com Jorge Mateus, e agora a nossa meta é Thiaguinho. Vamos de quê? Vamos de pagode. Vocês gostam muito de pagode? Gostando de pagode. Somos do gueto, viemos da vila, então é só pagode que rola. A música nós pegamos uma do Sorriso Maroto. E a música é Clichê. Tu lembra? Clichê. Assim, com urânio, energia, eu já transformei de seu núcleo instável. Eu aproveitei, isso tudo é gerado através da fissão, onde o nêutron colide gerando a radiação. Marie Curie pesquisou e ao mundo ensinou, Polônio e Rádio e muito outro estão por vir. Isso tudo faz então a história mudar. Voa ao núcleo, radiação da alfa, o raio-x. Lembra, Robin? Desculpe tentar te avisar, mas isso preciso esclarecer. Essa energia tem pontos positivos. Combate ao câncer pra curar. Não solta poluentes pelo ar, mas tem um fator que já não me espanta. Sei que parece clichê, radiação faz mal a você. Por favor, eu sei que é difícil recordar. Na Ucrânia, Chernobyl foi dizimar na década de 80. Com a explosão de um reator, vem contar que o Césio em Goiás contaminou, sendo essa a maior radiação fora de uma usina. Agora eu preciso te dizer que cantando é melhor,
pra aprender. Lembra Coisa dessa? linda, hein? Coisa Beijo pra vocês. linda. Se inscreve aí, marque seu Beijo, amigo. galera. Valeu, galera.